palestrantes estão presentes também, que é o governador Fávaro e o governador Newton. Serão os nossos palestrantes no Tijuca, nas 2 primeiras semanas de janeiro. Depois, dia 20, é feriado. O Tijuca, com decisão do seu conselho diretor, não funcionará no dia 20 de janeiro. E no dia 27 é a assembleia com a governadora Cassima. Cassima, eu até pedi que a Isa tinha anotado o dia 28. 28 é uma quinta, então nós já até falamos com antecedência com ela para que ela fizesse essa correção. Não, tranquilo, é no dia da reunião mesmo. Isso. Então, teremos a nossa assembleia no dia 27 de janeiro. O Creton, vai ser aberta? A assembleia vai ser aberta? Não, né? Não, fechado. A gente queria aprender muito, então não vamos aprender. Então. Depois eu conto para vocês. Tá bom, Cassima, tá bom. Mas esse privilégio é só meu. Tá bom. Grava escondido. Quem vai aprender com esse clube sou eu, viu, governador Newton? Ô, Marcelo, então, você que está como administrador, Marcelo. Alô, Marcelo? Estou na escuta. Você pode zerar os microfones para a gente iniciar oficialmente a reunião? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Já estamos iniciando. Eu peço àqueles que ainda não têm o microfone desligado que, por favor, desliguem, tirem o som por agora. Quero pedir antecipadamente, como em todas as reuniões virtuais, que os senhores e senhoras, companheiros em rota e visitantes, façam o registro da sua presença no chat da reunião, colocando o nome, o clube a quem pertence, qual a função que exercem hoje em Rotary. Aqueles que não são de Rotary estão nos visitando na reunião a convite de quem? Isso é para registro nosso e protocolo final da reunião. Registrar que a nossa governadora está presente e iremos oficialmente começar a nossa reunião de Rotary. Eu, até onde vi, o companheiro Tácito, que tem participado conosco, auxiliando bastante nas reuniões virtuais, ele não se faz presente. Então, eu vou manualmente colocar a apresentação, na verdade, a apresentação e o som do sino e a nossa bandeira nacional. Então, iniciando formalmente a nossa reunião e a apresentação da nossa bandeira nacional. Obrigado a todos pela presença. É uma novidade que também estamos tendo. Tivemos semana passada e agora essa reunião em Rotary, porque normalmente o Tijuca faz também um recesso igual a grande parte dos nossos clubes co-irmãos do distrito, né? Então, é uma experiência que já temos
mais de 25 pessoas na reunião. Então, vamos à palestra, que é o tom, é o jeito que o Tijuca escolheu para interagir com a sociedade, interagir com os companheiros. Eu peço à companheira Amália que, pela última vez em 2020, nos traga o brado do Tijuca, do Rotary Tijuca, o Bom para Valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer! Olha também. Obrigada, bem-vindo. Obrigado, Amália. Nada, querido. Iniciando já de pronto a nossa reunião, que hoje tem a palestra da Michele de Lemos Martins, falará sobre a síndrome da cabana e as relações de condomínio. Ela foi indicada pelo nosso companheiro Sérgio Paulo. Eu estou verificando aqui. Sérgio Paulo está presente. Então, antes e lembrando a todos que também, ao final da nossa reunião, faremos um brinde. Aqueles que ainda não pegaram a sua taça, o seu copinho, por favor, deixe ao lado aí, que brindaremos ao final. Sérgio, você pode, por favor, ler o mini currículo da nossa palestrante? Libera o seu som. Na verdade, o Creton, eu pedi ajuda ao Gleidson, né, para fazer o convite à Michele, que é uma parceira nossa aí, profissional. E, o Gleidson, você pode fazer, então, uma breve apresentação da Michele? Por gentileza? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Iniciando, tenhamos um 2021 de muita saúde. Vamos falar da Michele rapidamente. A Michele é psicóloga e atua no setor condominial, principalmente na questão relativa à mediação de conflitos condominiais. Então, ela é bastante atuante no segmento condominial e a gente acabou conhecendo a Michele. A Indep também é atuante no segmento condominial, então a gente se esbarrou e viu que são esforços que podem ser somados aí, e ela traz uma visão interessante sobre a mediação de conflitos, principalmente em tempos que o pessoal ficou tão dentro dos condomínios, que foi o que aconteceu agora devido à pandemia. Então, esses problemas aumentaram e muito a questão da convivência entre vizinhos. Então, a Michele, como psicóloga e como mediadora de conflitos, ela vai trazer aí a visão dela, e inclusive a visão que ela teve desse momento agora. Alguma coisa mais, Sérgio? Não, acho que é isso, né? Podemos começar, então, presidente. Eu vou só complementar, porque a própria palestrante havia me enviado. Então, se você me permite, claro. Ela sim é bacharel licenciada em psicologia, pós-graduada em políticas de atenção à saúde. Ela é gerente de edificações prediais, perita judicial em avaliação imobiliária, mediadora extrajudicial de conflitos nas relações de convivência e vizinhança, como você falou, e facilitadora de grupos na tomada de decisões consensuais. Então, eu agora passo a palavra à Michele, que agora sim, Michele, você pode fazer a sua apresentação virtual dos seus slides e falar para nós a sua palestra. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui numa reunião
de um clube tão conceituado, de um clube que tem uma história de ética, de virtude, de amizade, de benefícios, de benfeitorias para a sociedade. Muito obrigada ao Sérgio pela indicação e principalmente o meu abraço fraterno ao Gleidson, com quem eu tive o prazer de ter alguns momentos, né, de vivenciar, né, com ele a postura profissional dele em alguns momentos dos nossos encontros. Então, é muito bom estar aqui, estar fazendo essa retrospectiva desse ano tão difícil com vocês. Eu agradeço imensamente, eu estava ficando até emocionada, né, de estar fazendo parte desse grupo tão seleto, de pessoas tão preocupadas com o bem-estar social. Então, é muito bom estar aqui, eu agradeço de coração esse convite e me sinto honrada em estar fechando esse ano, fazendo parte dessa última reunião aqui de 2020 com vocês. Agradeço também a presença aqui de alguns síndicos, algumas síndicas, amigas, né, que me apoiaram, né, durante todo esse ano de 2018, 2019. Eu faço uma busca, né, eu faço uma pesquisa no campo condominial desde 2018. Assim que eu me formei no curso de administração do Secov, onde eu também dou aula, eu comecei a fazer esse trabalho, principalmente de mediação de conflitos nos condomínios, e eu sempre contei com o apoio dos síndicos, dos profissionais dessa área de condomínio, que sempre, com muita boa vontade, né, participaram das minhas pesquisas, participaram das oficinas que eu realizei ao longo de 2018, e esse ano de 2020, 2019, enfim. É uma história que eu venho construindo até aqui e hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho dela. Tá certo? Então, todos me escutam bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que eu preparei. É uma palestra bem rápida, tá? Na verdade, uma observação minha. Vocês estão vendo, gente, a apresentação? Ou ainda não entrou? É uma palestra a partir de uma observação que eu fiz durante esse ano de 2020. Então, eu considero uma retrospectiva dos conflitos, né, de 2020, levantados, né, principalmente observados através desses programas semanais que foram vinculados na internet, por profissionais atuantes nesse mercado de prestação de serviços condominiais, e também os decretos municipais, estaduais, federais, né, que regulou essas relações de conflitos que foram vivenciados nos condomínios durante esse ano de 2020. O primeiro decreto que a gente teve, eu fiz aqui um apanhado assim, dos 5 mais, vamos dizer, polêmicos e que ficaram os 5 também, vamos dizer, os top 5, né, aqui do município do Rio de Janeiro. Então, a gente teve aí o primeiro conflito mais vivenciado em todos os condomínios foi o barulho. Inclusive aqui no meu prédio, inclusive hoje, está tendo até uma obra. Estão na hora do almoço. Muito provavelmente, de 1h, 1h15, devem estar voltando a barulhada. Então, vocês não reparem. Mas eu acho que essa é a rotina de muitas pessoas que passaram ao longo de 2020, trabalhando dentro das suas unidades, dentro das suas casas, dentro dos seus apartamentos, convivendo com o estudo das crianças, né? A casa virou a nossa vida, né? Então, a gente trabalhou em casa, estudou em casa, fez atividade física em casa. E nós aqui no município do Rio de Janeiro, vou falar do município do Rio, alguns outros estados também tiveram suas próprias regras municipais. São Paulo está aí para, né, uma luta também. Mas vou falar aqui do Rio. Então, a gente tem aqui essa lei estadual que regulou os horários que, na época, quando ela foi lançada em abril, ela regulava lá, proibia obras que não eram obras necessárias dentro do condomínio para evitar esse transtorno dos barulhos dentro das unidades, né? Quando as pessoas estavam trabalhando e estudando. Um outro ponto polêmico também foi a circulação de pessoas das áreas comuns. Também teve uma lei estadual que regulou isso, porque virou também um case de conflito muito comum dentro dos condomínios, que era
a circulação ela restringia o número de pessoas que ia a entrega de delivery, por exemplo, nas portas das unidades dentro dos condomínios. Isso também foi um ponto muito crítico e muito polêmico que nós vivenciamos aqui no ano de 2020 e que gerou muitos conflitos. Os fechamentos da área de lazer. Agora, recentemente, estamos sob um decreto municipal que fechou as áreas de lazer de piscina, sauna, dentro das suas unidades, dentro dos condomínios. Isso também gerou muita polêmica e muita divergência em relação aos condôminos, que não entendem, né? Não conseguem entender as deliberações dessa regra. E aí o síndico que os síndicos presentes, né? Os moradores, vocês enquanto condômino, então, acredito que todo mundo aqui mora, sua grande maioria mora dentro de um condomínio, sabe que essas polêmicas acontecem. A violência doméstica, que também foi um decreto federal, na verdade uma lei agora, que obriga os síndicos, né, os condôminos em geral, a denunciarem, né, casos de violência doméstica dentro dos seus condomínios. Eu considero que a lei ela regulamentou o que seria uma condição humana, né? Então, a condição humana da gente ter que denunciar uma violência virou uma lei porque muitas pessoas se omitiam, não sabiam muito bem o que fazer em relação a isso. E aí hoje nós temos uma lei federal que regula, que obriga e que até sanciona, né, o condomínio que de forma recorrente vê uma pessoa sofrendo violência doméstica, seja criança, idoso, relação de família, marido e mulher, mulher ou homem, enfim. Então, isso virou uma lei e o condomínio também teve que se posicionar em relação a isso, o que gera muitos conflitos. E a notoriedade de uma condição do Código Civil que fala sobre o condômino antissocial, que seriam aquelas pessoas que não se adequam, né, às regras convencionadas no regulamento ou regras, né, de convivência social. Não é apenas simplesmente da boa educação ou da simpatia, né? Mas essa condição que está lá, né, prevista no Código Civil, ela fala sobre aquele condômino antissocial que coloca em risco, né, a saúde ou a segurança ou o sossego, né, das pessoas, da comunidade que vive com ele dentro do seu condomínio. Então, esses 5 pontos que eu trago para vocês, depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, acho que ao final eu coloco uma descrição de cada um deles, são leis estaduais, municipais e federais que tentaram regular, né, os conflitos dentro dos condomínios. Essa relação do barulho do trabalho, né, como eu já coloquei para vocês, né, as pessoas tendo que viver, né, fazer o seu home office dentro das suas unidades de residenciais, trouxe, né, um certo estresse para as relações, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai buscar, né, dentro da rotina das pessoas, também teve um ganho, porque o tempo que você gastava para deslocar até o trabalho, algumas empresas agora já adotaram esse sistema de home office como definitivo dentro das suas empresas. Então, isso foi uma mudança comportamental que aconteceu durante esse ano de 2020. Então, vale a pena a gente ressaltar essa mudança, que ela foi assim muito evidente para a gente, e tiveram alguns benefícios, mas também alguns malefícios, que é justamente no que tange a relação do condomínio. Então, como que o condomínio vai regular essas questões, né, de horário de barulho, de espaço, como que as suas unidades, cada um, né, cada morador vai adaptar também o seu apartamento para ter uma acústica melhor, para se isolar de barulhos. São coisas que a gente precisa pensar a partir de 2021. E isso foi uma mudança que 2020 trouxe para a gente. A relação de familiar, né? Essa mudança de comportamentos de 2020 trouxe uma convivência mais intensa, né? Entre crianças, principalmente, que não estavam podendo frequentar a escola, os pais, idosos, né? O abuso, né? Essa relação, né, das rotinas escolares, a dificuldade de distrair as crianças longe dos computadores. Tudo foram questões que aconteceram dentro das unidades,
mas que acaba que o condomínio, de uma certa forma, fica obrigado a prestar atenção. Porque se alguém está brigando muito dentro da sua unidade, de uma forma desrespeitosa, violenta, né? Por conta da falta de espaço, né? Porque está estressado, de uma certa forma, hoje, em função da lei federal, se isso ultrapassar a ordem, né? De desrespeito físico, agressões, né? Ofensas, o condomínio tem que se manifestar de alguma forma, tem que pelo menos avisar, chamar a polícia se tiver um caso mais recorrente ou uma situação mais agressiva, que você sinta que está uma briga fora do comum, né? Está quebrando tudo, a pessoa está gritando, está pedindo ajuda, o condomínio tem que ser atuante dessa forma. Então, eu estou trazendo para vocês como que a relação de família implicou numa atitude do condomínio, e prevista em lei, inclusive, né? E dentro das suas famílias, todo mundo vivenciou isso, né? A gente teve que fazer, as mulheres, os homens, enfim, uma relação também de convivência aí, de casal, né? Familiar, vamos dizer assim, no sentido de ter que dividir tarefas, né? De limpeza. Muitas pessoas tiveram que dispensar os seus ajudantes, dispensar diaristas e coisa e tal, diminuir o número de funcionários dentro das suas casas. E muitas pessoas tiveram que passar a fazer realmente esse trabalho que antes elas não estavam acostumadas, o que gerou conflito. Então, esse é um resumo. E o que eu trago para vocês hoje, né? O que isso implica na nossa saúde, né? Como a gente deve voltar agora para 2021, né? Qual foi a experiência que a gente tem em relação a esse ano para levar para esse ano de 2021? Em relação à nossa saúde emocional, eu destaco aqui essa relação, né, que foi muito uma balança que nem sempre ficou muito equilibrada em relação às pessoas que também têm uma atitude que a gente considera negacionista, né? São aquelas pessoas que consideram isso tudo uma bobagem, não é nada disso, para que tudo isso, que não conseguem entender essas regras de convivência tão restritas, né? Fechamento de comércio, que acabou implicando em prejuízos, né? No âmbito comercial de tantas lojas, comércio. Muitas lojas tiveram um crescimento absurdo, né? Em relação à entrega, em relação ao comércio online, mas umas pequenas lojas, né, de familiar tiveram realmente alguns prejuízos. Então, essa balança a gente ainda não acertou, e muito em função de uma discussão que é uma discussão, que eu diria, subjetiva, né? Porque algumas pessoas realmente elas têm dificuldade de entender, mas minha saúde está ótima, não aconteceu nada com a minha família, então ela não consegue entender a magnitude, né, de uma relação de pandemia, a magnitude de vacinação. Tudo isso é muito questionável. Eu acho que esse vai ser o grande, né, se eu pudesse aqui jogar, né, alguma coisa para vocês refletirem a respeito de 2021, seria basicamente isso, né? Como que vai ser essa relação das pessoas serem obrigadas a tomar vacina? Vai ser obrigado, não vai ser obrigado? Eu acho que essa vai ser a grande questão de 2021 que a gente vai ter para discutir, né? E agora, né? Como que a gente volta para a vida depois dessa experiência de uma forma segura? E aí existe, né, um estudo, já se tem aí, já se começa a buscar estudos, né, que falam sobre essa síndrome que acomete pessoas depois de um longo período de isolamento, um longo período de sofrimento. Essa síndrome ela pode ser observada em pessoas que ficaram, né, muito tempo isoladas, por questões de guerra, inclusive, pessoas que foram, né, a campos, né, de batalha, que não deixa de ser uma realidade para nós, né, embora tenha sido uma batalha biológica, né, uma batalha viral, nós não podemos deixar de enfrentar, de pensar, né, de uma forma que essa condição que nós vivemos em 2020 foi uma condição de guerra.
Então, esse estresse, né, vivenciado devido a essa situação de confinamento, de medo de contágio, né, de contato com uma possível morte, ela gera sintomas psiquiátricos, gera sintomas, né, que aumentam, né, a condição de depressão, de angústia, de medo, principalmente, medo do futuro, medo das pessoas. E isso gera em nós uma condição que eu gosto de trabalhar no sentido das emoções, né? Porque por trás de todo comportamento observado, e a gente tem milhares e milhões e bilhões de comportamentos, são únicos e individuais em cada um, mas sempre tem as mesmas emoções. E é nesse ponto que torna o nosso trabalho de psicólogo, de psiquiatra, né, de pessoas da área de humanas, a nossa ferramenta de trabalho são as emoções. Então, a gente está trabalhando aqui, nessa síndrome, a gente trabalha com as emoções do medo, da raiva e da repulsa, né? Que é a raiva das pessoas que não têm a mesma visão de mundo ou do que nós, né? Então, a gente trabalha aqui, estamos num momento, numa sociedade dividida, né? Entre as pessoas que querem se proteger muito do vírus e as outras que negam, né? Não estou aqui colocando nenhum juízo de valores de quem está certo ou de quem está errado, simplesmente de duas posições que se declaram muito fortemente na nossa sociedade, acho que no Brasil e talvez até no mundo. E elas geram comportamentos e sintomas físicos, né? Então, a gente tem aí um aumento, né, de ansiedade, de pressão arterial, insônia, obesidade ou anorexia, enfim, uma série de questões são modificadas em função do nosso medo de sair de casa, né, agora nesse momento, ou de permanecer em casa. Então, nós estamos vivendo um momento de dilema. E dentro das suas próprias famílias também, porque tem pessoas dentro das famílias que tem criança, adolescente, e que tem também idoso, e que fica nesse dilema. Gente, sai e expõe quem está dentro de casa, não sai todo mundo, fica todo mundo. Não tem como a gente criar uma lei para obrigar, né, todo mundo a ficar dentro de casa, mas também não tem uma lei para obrigar todo mundo a sair. Então, a gente está nesse impasse, e como eu volto a falar, eu acho que esse vai ser o grande dilema de 2021. Então, essas dificuldades, né, esses pontos de vista que não estão sendo bem esclarecidos, cria um comportamento que a gente observa muito, que é intolerância. Diferente do que a gente imaginou, eu acho que muitas pessoas, né, tiveram a grande oportunidade, né, de buscar um autoconhecimento, de buscar talvez um apoio religioso, um apoio reflexivo, filosófico em relação a isso, mas muitas pessoas se atêm única e exclusivamente às informações que elas recebem sem fazer um juízo crítico disso. Então, esse é o problema, né? Esse é o ponto. As informações, elas chegam para nós, mas nem sempre elas vêm com uma reflexão a respeito do que é bom para a gente, de avaliação em relação à nossa comunidade. Primeiro na nossa família e depois na nossa comunidade. E se a gente se atenha simplesmente a seguir regras sem refletir sobre elas, a gente tende a ficar intolerante com aquelas pessoas que estão em desacordo com as nossa linha de pensamento, porque nós não temos certeza de absolutamente nada, né? Estamos todos correndo o mesmo risco. Mas na falta de informações e principalmente, né, de reflexão sobre as informações, é que gera essa intolerância, aumenta o risco de medo, de intolerância, de ansiedade, insegurança e repúdio às outras pessoas. Então, assim, qual é a sugestão, né, que a gente faz para as pessoas poderem voltar, né, para suas atividades de uma forma segura e respeitosa, né? A princípio, o principal, né, é ser responsável
em relação à sua própria saúde, né? Então, a primeira coisa que eu penso é, se eu não estou bem, se eu estou com sintoma de febre, se eu estou se eu estou resfriada, se eu não estou me sentindo bem, nós já sabemos os sintomas do vírus. Então, se a gente sente que está com esses sintomas, é a nossa responsabilidade única, individual e moral, né, de uma atitude ética e virtuosa, diria, talvez, nem seria, mas assim, de ter a decência, vamos dizer assim, desculpa a palavra, de se isolar, né, de falar, olha, então eu vou precisar me recolher, eu vou ficar uns dias, eu vou fazer o exame para ver se eu estou com o vírus, para não colocar minha família em risco, não colocar meus colegas de trabalho em risco, não vou pegar, se eu acordei um dia indisposto, eu sou obrigada a comunicar para o meu chefe, obrigada a comunicar para a minha família que eu não estou me sentindo bem. E usar máscara, obrigatoriamente. Eu acho que essa é uma atitude moral que a gente tem que adotar. Quer dizer, a máscara é de uso obrigatório. Mas eu digo assim, cabe a nós agora uma reflexão individual independente se eu concordo ou não com o uso da máscara, se eu estou me sentindo com sintoma, seria irresponsável da minha parte não usar uma máscara, né, num transporte coletivo, né, na dúvida, sempre de máscara. Então, nunca descuidar do uso da máscara, da higiene das suas mãos, ter essa atitude moral é muito importante, né? Para você não expor seus familiares, manter um distanciamento imediato se você apresentar os sintomas, avisar as pessoas e ser gentil, né? Essa é uma atitude de gentileza que a gente tem que adotar, né? Com a gente e também com aqueles que estão nesse medo. Então, assim, respeitar a pessoa que está com esse medo, por mais que eu não tenha esse medo excessivo, que eu sinta que a minha saúde está bem, que na minha família está todo mundo bem, eu tenho que ter o cuidado, o respeito, a gentileza de respeitar aqueles que não têm a mesma saúde, que não têm a mesma, que tiveram casos, né, de falecimento por Covid nas suas famílias. Então, cabe agora a gente buscar uma relação mais humana, mais responsável, gentil. São termos que a gente não costuma usar muito e por isso que precisa de tantas leis para regular. Porque quando uma sociedade ela é mais honesta, quando uma sociedade é mais benevolente, quando a gente tem grupos, né, que trabalham isso, as leis não são tão necessárias. Mas como a gente não tem esse entendimento, esse consenso, esse bom senso, essa educação, vamos dizer assim, a gente precisa partir para as leis para obrigar as pessoas a fazerem o que moralmente elas deveriam fazer por si só. Então, para aquelas pessoas, né, que hoje estão com esse medo de voltar para a sua rotina, né, e tem muitas pessoas que têm passado, né, por esse medo de voltar por medo de se contaminarem, de contaminar outras pessoas, a gente tem que tentar ajudar, né, essas pessoas a voltarem. Então, o ideal para essas pessoas, aí eu falo para essas pessoas e falo também para vocês, que talvez tenha alguém na sua família que esteja passando por esses sintomas, que você estabeleça uma rotina diária, né, que essa pessoa volte aos poucos a tomar, não trabalho mais, meu trabalho agora é online, tudo bem, ok. Mas tenta seguir um pouco a sua rotina, né? Se arruma, bota uma roupa para você trabalhar, começa a buscar, né, uma atividade que você possa, aos poucos, ir retornando. Porque eu acredito que tem pessoas que estejam muito bem nesse negócio de ficar isolada. Tem gente que está super bem, que gosta mesmo, que já queria que isso resolveu o problema da vida dela, de ter que pegar transporte, de ter que sair, coisa e tal. Mas é importante para que essas mesmas pessoas não caiam numa depressão, né, numa síndrome de intolerância com o outro que resolveu sair, elas tomem umas atitudes que falem, ok, eu estou satisfeito de estar isolado, mas tem outras pessoas que precisam sair.
Então, eu também preciso ser tolerante com essas pessoas. E aí, esse é o ponto sensível, né? Que é para essas pessoas retomarem essa atitude, que às vezes pode cair realmente numa patologia de depressão. Então, a pessoa, mesmo estando dentro de casa, praticar alguns hábitos de rotina, né? Tentar buscar também algumas rotinas fora do computador. Então, assim, se eu estou trabalhando no computador, acabei meu trabalho, desligo meu computador e vou praticar um esporte, vou passear com o cachorro, vou fazer uma pequena inserção até a rua, né? Vou até a esquina, até o próximo quarteirão. Isso para aquele caso das pessoas que realmente, né, estão em casa há 9 meses sem sair de casa. Então, é tentar, de uma certa forma, voltar para essa rotina, né? Buscar coisas, né? De forma paulatina, né? De forma gradual. E aí, aqui tem mais descrições a respeito das leis, mas eu acho que até agora eu posso parar aqui para ver se tem alguma dúvida, se vocês, o que vocês pensam a respeito, se vocês tiveram alguma experiência em relação a isso que eu coloquei para vocês até agora. Michele, eu gostaria que você fizesse o encerramento da sua apresentação, concluísse ela, obviamente. Depois a gente abre para interação e perguntas. Então, assim, até aqui, eu acho que no mais são mais descrições das leis, mas eu acho que não seja necessário a gente entrar nessa questão, porque as leis são públicas, né? Qualquer um pode pegar a respeito dessas leis, e como eu repito, né? As leis municipais, federais, estaduais, elas vêm para regular, que eu vou até colocar elas aqui, elas vieram para regular uma coisa que nós não precisaríamos se a gente tivesse um comportamento mais, vamos dizer, auspicioso, né? Mais generoso com todos, né? Então, a gente acabou que teve, ao longo desse 2020, muitas leis, muitos decretos, muitas regras, e eu não vou discuti-las, eu acredito que sejam necessárias, porque, afinal de contas, nós não temos todos o mesmo nível de educação, nem o mesmo nível de, vamos dizer assim, bondade. Mas a minha reflexão principal será que essas regras seriam necessárias se nós tivéssemos uma atitude mais compassiva com o outro? Então, é essa reflexão que eu deixo para vocês. Essa minha colaboração, né, para fechar esse ano de 2020, que foi um ano muito conturbado, um ano que trouxe muitos conflitos, justamente porque nós não conseguíamos nos entender enquanto humanos, né, nessa relação. Mas, para 2021, eu lanço aqui, né, o nosso desafio pessoal de nos conhecermos melhor, de sermos mais reflexivos em relação a tudo que nos chega, né? De entender o outro, né? Ser mais tolerante com o outro, ser mais gentil, buscar ter uma educação, mesmo que a outra pessoa não tenha. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse momento. Então, ter paciência para passar essa educação para outra pessoa de uma forma até didática, até pedagógica, porque, infelizmente, nós não temos como controlar os outros, a outra pessoa. Nós só temos como controlar a nossa própria reação. Então, o meu convite é esse, que vocês sejam capazes, o meu desejo, né, a minha aspiração para 2021, que cada um de vocês que estejam me ouvindo recebam essa sementinha aí da tolerância, né, da paciência, do amor ao próximo. E por vocês mesmos. Para quê? Para a sua própria saúde emocional, para a sua própria bem-estar, né? Que vocês não entrem em brigas desnecessárias, que vocês tenham a paciência de mensurar o que vocês
podem conversar de uma forma compassiva, ao invés de buscarem friamente uma retaliação. Seria esse a minha resposta final, assim, meu desejo final, né, para vocês. Obrigada. Obrigado, Michele. É bem alinhado que muitos de nós do Rotary também pensamos e sentimos. Eu quero antes fazer aqui uma correção, porque no início da reunião esse presidente vira e mexe, se empolga e parte direto para as palestras e esquece de dizer que o nosso período de Rotary 2020-2021 tem o lema "O Rotary abre oportunidades", que temos o nosso presidente de Rotary Internacional, o companheiro Holger Knack, do Rotary Club Herzogtum Lauenburg Mollin, se meu alemão não estiver errado. Presente à nossa reunião, a governadora do distrito 4571, Cassima Timone Góes Campanha, que muito nos abrilhanta a reunião. E eu, como o presidente nesse período do Rotary da Tijuca. Feito essa minha correção, pedindo desculpa aos presentes, a Cassima e também a Michele, que pacientemente e muito brilhantemente nos trouxe essa palestra com bastante informação, eu vou tomar a frente, então. Normalmente eu passo a palavra a quem quer fazer intervenção. Eu pergunto que aqueles que queiram, nós pegaremos só 2 ou 3. Por favor, levantem a mão usando a ferramenta do chat para fazer pergunta e a gente vai olhar quem está na fila. Obviamente que se forem 10, não vou dar para os 10. Talvez fiquemos pelo tempo também só em 2 ou 3. Michele, eu tinha anotado aqui também que você falou agora no final que a regulação eu também acho que poderíamos ter uma regulação sem ser por legislação, né? Seria por comportamento do ser humano. Eu penso bem assim também, como você falou ao final. Mas eu queria que você desse uma pincelada, porque quando se fala, e as próprias legislações, quando citam que é responsabilidade do condomínio, o condomínio é uma pessoa jurídica. Mas queira ou não queira, em muitas ocasiões, pode refletir ou pode respingar na responsabilidade civil e da pessoa física do síndico. E aí tem eu não sei se você falou que tem alguns síndicos presentes, né? Provavelmente a seu convite. Eu até peço que eles vão ao chat e coloquem o seu nome o nome deles e que deixem também registrado que vieram a seu convite. Então, fazer essa discriminação entre a pessoa física do síndico e a pessoa jurídica do condomínio, né? Eu já fui síndico também e caprichei nos seguros quando eu precisava me proteger, vamos colocar assim, né? Porque, obviamente, eu acho que responde até com os seus bens pessoais. Por favor. Presidente, antes da Michele falar, eu vou auxiliar na ausência do Tássio. Estão inscritos o companheiro Pedro Dalboni, de Volta Redonda, e o companheiro Cláudio Zinger, nosso associado honorário. Só eles dois? Por enquanto, sim. Então, vamos fechar com eles dois, para perguntas a palestrantes, e depois a gente vai abrir para as saudações do ano de 2021. Então, o Dalboni e o Cláudio, né? Correto. Ok, fechamos com eles dois. Por favor, Michele. Gustavo, olha só, minha formação é em psicologia.
Então, eu não tenho como responder a uma questão no aspecto jurídico. Minha resposta estaria incorreta, tá? Eu posso dar a minha opinião pessoal, brevemente, mas eu prefiro, para que isso fique bem claro, tá? Se vocês me permitem, nós temos aqui a presença da doutora Marisa Dreis, que é advogada condominial. Talvez ela possa, muito brevemente, se ela assim desejar, se colocar a respeito dessa responsabilidade civil e criminal do síndico. A minha opinião pessoal, já deixei aqui para vocês. Eu acredito que é uma atitude moral que acabou sendo uma obrigação legal. Agora, as implicações a respeito jurídico disso, eu não tenho condição de responder para vocês. Talvez a doutora Marisa Dreis possa dar uma palavrinha rápida, se assim ela desejar. Doutora Marisa, a senhora está disponível? Se vocês permitirem também. Você permite, Gustavo? Sim, mas ela não pode, ela tem que ser breve, doutora. Sim. Opa. Pode ligar o som. Estava bem preparada aqui. Opa, tá com som? Tá com som? Tá sim, Marisa. Tá com som. Está sim, pode falar. Então, pessoal, boa tarde. Inicialmente, agradecer a todos aí e mais uma vez reiterar a minha admiração pelo Rotary Club, e estou muito feliz de estar aqui, convidada pela Michele, encontrar também as amigas Roiana e Clênia, todas aqui também são síndicas, e a gente trabalha diretamente com elas. Claro, compartilhamento de tela. Sim, tudo bem. Eu estou correta aqui? Eu posso continuar ou não? Tem uma tela aberta aqui, por gentileza, pode fechar? É a tela da Sandra. Sandra Lúcia está compartilhando tela. Mas ela só consegue compartilhar se alguém deu para ela a administração. Não, se tiver habilitado, ela pode dividir. É só tirar da tela. Pede a Sandra Lúcia para tirar essa tela do compartilhamento. A Sandra nos ouve? Para tirar o compartilhamento, Sandra, por favor. Você, Marcelo, não consegue fazer isso, não? Só se eu remover ela da sala. Já tirou. Agora voltou. Já tirou. Ok. Sim. Então, posso continuar? Sim, por favor. Sim, então reiterar e concordar com o senhor, com as suas palavras, que sim, o síndico tem responsabilidade civil e criminal. Responsabilidade civil é objetiva, então, assim, ele é obrigado a tomar providências, e no caso, e a criminal a partir do artigo 13 do Código de Processo Penal, que traz a obrigatoriedade do garantidor. Então, assim, é muito importante que ele tome as atitudes, principalmente com relação ao que a Michele veio falando, uso de máscaras, cuidados na transmissibilidade do vírus, né? E é muito interessante que alguém colocou aqui no chat, e eu achei bacana, que às vezes é necessário que haja uma punição pecuniária para que as pessoas cumpram a lei. É o que a gente tem visto, mas existe também uma outra dimensão, que é uma dimensão educativa e quase de dedicação, que eu tenho percebido também em muitos síndicos, na conscientização desses moradores, através de sinais, de emblemas, de cartazes, porque muitas vezes o síndico fala através do que ele escreve e expõe, né, em grupos de WhatsApp, listas de transmissão. E, claro, existem formas de multar, mas são multas que sempre serão questionadas dentro do condomínio, porque não existe uma previsão legal direta para isso, né? Mas pode sim, de acordo com a realidade de cada condomínio. A responsabilidade do síndico é importante, e tudo isso passa pelo diálogo e pelo entendimento entre as partes. Obrigado, doutora Marisa.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito grato, muito grato. Passo a palavra pela ordem que o Joper falou, o companheiro Dalboni. A sua pergunta, palestrante. Obrigado, presidente Creton. Primeiro, parabenizar a nossa palestrante Michele, um tema muito interessante, vivenciado por todos em período de pandemia. E o esclarecimento da doutora Marisa, né? Michele, numa das causas, no seu primeiro slide, tinha lá o condômino antissocial. Essa conduta antissocial é o grande desafio que nós temos aí nessas relações condominiais, né? E eu vi que você também destaca o seu papel de mediadora. Então, nós tivemos a inclusão no atual Código Civil da conduta antissocial, mas sem definir o conceito do que seja isso. E aí esse papel passou para as convenções, né, condominiais. Aí tem aquela história da multa, o STJ já pacificou o entendimento de que a multa ela é possível, mas tem que assegurar o amplo direito de defesa, e nós sabemos que isso se arrasta, né? E como a mediação ela foi implementada pelo atual Código de Processo Civil, e a gente sempre busca essa forma de solução de conflitos, eu queria a sua avaliação, uma vez que você é especialista no campo, nesse ramo, se a mediação, no caso de uma conduta antissocial, ela realmente surte efeito ou não? Você tem esses dados que possam nos dar essa informação? Obrigado. Obrigada, Pedro. Muito pertinente a sua pergunta. Atualmente, eu trabalho como síndica numa administradora, né? Então, estou tendo a oportunidade, graças a Deus, durante a pandemia eu fui contratada, eu sou muito grata aí pela minha chefe, que é colega, e que eu estou tendo a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu via, né, estudando na minha pesquisa como mediadora. Ocorre o seguinte, de fato, como você bem colocou, eu também não sou advogada, então não vou entrar na questão da lei, tá? Não vou entrar nos princípios aí, porque tem, como você bem colocou, tem várias prerrogativas que não cabe a mim. Mas, na prática, o que eu observo? Em pouco tempo que eu fui contratada, em setembro desse ano, em pouco tempo, eu já tive a oportunidade de mediar pelo menos 2 conflitos que eu posso destacar aqui para vocês, de relação de condômino antissocial. O primeiro é relação de conflitos de vizinhos em relação à obra, tá? Que não chega a ser, não poderia ser enquadrado como antissocial, mas chegou num ponto que o condomínio teve que intervir porque se ele não permitisse, né, se o condomínio do primeiro andar não deixasse o condomínio acessar a área através da unidade dele, ia prejudicar a manutenção de toda a fachada do prédio. Então, quando eu cheguei, já tinha essa confusão formada, vamos dizer assim, e eu consegui pacificar através lá da mediação. E um segundo caso que me chama muita atenção é em relação a uma unidade que já tem um processo instalado de condômino antissocial desde maio desse ano de 2020 e que está parado, obviamente. Então, pela dificuldade, né, do judiciário, seria alguma coisa... Já tivemos uma perícia com audímetro, né, com relação aos latidos. É um conflito que envolve cachorro, né? A permanência de um cachorro de grande porte nessa unidade, e ele traz transtorno do latido e traz transtorno do mau cheiro. Então, a grande dificuldade de você demover esse condômino, né, durante esse ano de 2020, trouxe para essa comunidade, para esse condomínio, a convivência com essa unidade. E quando eu cheguei lá, a coisa já estava instalada, o processo já encaminhado, embora parado, multas mensais, né? E eu conversei com o condômino. O condômino, gente, ele tem um quadro de doença mental, nítido.
é uma pessoa que não adianta você tentar argumentar de uma forma assim, né, coerente com ele. A conversa era em torno de perseguição. E aí eu tô tendo que levar por um jogo, então eu tô tendo que conversar com ele, estabelecer com ele uma relação de empatia, rapport e confiança, para que eu possa fazer com que ele mesmo tenha uma atitude mais cuidadosa em relação à limpeza da varanda dele. Então, para deixar isso claro, eu dei sugestões para ele, né, numa conversa, criando um relacionamento com ele, né? Eu dei sugestões. Por que o senhor não faz o envidraçamento da sua varanda, que é uma coisa permitida, existe uma lei municipal que o senhor pode, e não iria incomodar as outras pessoas? Aí ele aceitou a sugestão. E aí, na conversa, ele... por que o senhor não compra aquela lâmpada, né, de moscas, que atrai moscas, na sua varanda? Então, assim, eu tive que lançar, né, lançar sugestões criativas, entendeu? Para que ele mesmo quisesse, entendeu? Tomar alguma atitude até que o juiz, entendeu? Possa aplicar, decidir lá de uma forma legal. É o que eu tento falar para os condôminos, e é muito difícil. Os condôminos têm muita dificuldade, eles sofrem bastante, os vizinhos das laterais, né, reclamam muito. E a minha orientação é sempre, gente, as atitudes legais estão sendo tomadas, mas a gente precisa ter paciência e conviver com isso da melhor forma possível até que exista uma sentença. Então, até isso, a gente tem que ter formas de saber lidar com esse condômino. E aí a minha prática é sempre procura fazer uma relação de confiança, porque eu já percebi que esse tipo esse caso especificamente, mas acredito que sejam outros casos também, pode ser, não posso dizer, porque a pesquisa não evoluiu tanto. Mas nesse caso, por exemplo, é uma pessoa que, se você estabelece uma relação de confiança, então, se você trata ele, né, de uma forma mais equilibrada, vamos dizer assim, menos agressiva, pode ser que a reação seja melhor. Porque esse tipo de pessoa, nesse caso, ele sendo altamente, né, não vou dizer perseguido, mas as multas, né, não que não vai aplicar a multa, tá, gente? As multas são aplicadas. Mas a questão é a maneira como você fala, a maneira como você lida com esse cidadão dentro do seu condomínio, ela é fundamental para garantir o teu bem-estar e até a tua segurança. Nós tivemos aqui em Copacabana, passou aí nos jornais, um caso de um condômino também que apresentou as armas. E aí fizeram uma denúncia e encontraram as armas. A polícia veio e foi preso. Deve ter pagado uma fiança e já está solto. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Nós estamos inseridos numa sociedade e as pessoas estão descontroladas. As pessoas estão, desculpa o termo, loucas dentro de casa, usando droga, entendeu? Depressivas e mal medicadas. E isso corre risco à nossa própria saúde e integridade. Nós não sabemos quem são nossos vizinhos. Então, a gente precisa ter uma atitude mais humana, mais compassiva, mais criativa, mais cuidadosa com os assuntos que a gente vai lidar no condomínio, porque, às vezes, uma coisa que você está lidando na justiça como um condômino antissocial, você não vai ter tempo de receber uma sentença. O cara pode fazer uma loucura antes. Então, como tratar isso? É como eu estou falando, desenvolver uma empatia, um rapport. Eu estou lidando com uma pessoa que tem problema de doença mental. Em poucos minutos a gente já percebia. Outras pessoas já tinham percebido também. Não precisa ser gênio para perceber isso. Mas qual foi a minha atitude? Não bater de frente. Que é contornar a situação, desenvolver um relacionamento, passar para ele segurança, falar sobre, olha, aqui nós somos uma coletividade, são famílias. O senhor vai estar, inclusive, melhor
mais seguro se o senhor estiver aqui dentro da nossa comunidade. Tem câmera, o senhor vai ficar bem. Então, desenvolver esse relacionamento dá para ele mais segurança, estabelece um elo melhor para que ele faça as alterações dentro da sua unidade, porque eu não tenho condição de entrar na unidade dele. Eu só posso tentar convencê-lo a melhorar a unidade dele para poder melhorar a relação com os outros condôminos. Compreendem? É muito delicado. A situação da mediação, ela implica nessas questões subjetivas. Ok. Muito boa a resposta. Governador Cláudio. Boa tarde a todos. Parabéns, dona Michele, aí, pela sua palestra. A gente fez passou o filmezinho das nossas próprias vidas, né? As experiências que a gente passa. Eu, na verdade, não tenho uma pergunta para a doutora Michele, mas apenas um cumprimento pela palestra e desejar para todo mundo um Feliz Natal, Feliz Natal não, mas um bom Ano Novo, que todo mundo tenha saúde, paz e realizações desse ano que chega. Obrigado, presidente. Obrigado, Cláudio. Eu peço ao companheiro Marcelo que apresente a todos o certificado da palestrante. Michele, consegue ver? Sim, muito obrigada. Então. Me sinto muito honrada em receber esse certificado tão alegre de pessoas tão gentis, tão preocupadas com a sociedade. É uma honra. Obrigada. A gente também se sente honrado com o teu aceite de convite para palestrar, com as suas colocações. Esse certificado é um certificado que a gente oferta digitalmente. Eu vou mandar para o seu zap, para o seu e-mail, se assim desejar. E o físico, temos que esperar um momento adequado para lhe entregar esse certificado físico. Mais uma vez, muito obrigado. Como nas duas últimas reuniões também, Michele, nós avançamos dos 60 minutos de praxe nós fazemos nas reuniões de Rotary. Deixei você bem à vontade também para interagir comigo e com quem lhe fez as perguntas, principalmente o Pedro Dalboni. Eu quero agora passar para uma segunda etapa, porque há 2 semanas atrás foi a festividade de 71 anos do Rotary.